Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Engrandecido seja o Senhor por mais uma oração em que o nosso propósito é a busca da presença do Senhor. Louvado seja Deus. Grandioso é o Senhor. E diz o adorador: eu levanto a minha voz ao Senhor para louvar-te, Senhor, to worship you, Lord, de toda a minha alma. Oh, Espírito Santo. Aleluia, Lord. Aleluia. Can everyone sing that all over this place? I love you, Lord. Yes. I love you, Lord. Eu amo o Senhor. Oh, Espírito Santo. Espírito Santo. Nós estamos aqui para te adorar, Senhor. Em mais uma madrugada. Aleluia, Lord. Take joy, my King. Receba o gozo, meu Rei. Aleluia. Seja um doce som no seu santo nome. E eu te exalto, Senhor. Eu te exalto, Senhor. Aleluia, Jesus. Nós te exaltamos, Senhor. Exalto, eu exalto, eu exalto, meu Senhor. Come on, say it again, every voice. Aleluia, aleluia. We exalt, Lord. Nós te exaltamos, Senhor. Nós te exaltamos. Magnificamos o teu nome, Senhor. Em mais uma madrugada aqui, buscaremos o Senhor, a tua presença, a tua face. Queremos experiências contigo como apóstolo Paulo, Senhor. Como Davi, aqueles que buscaram a sua presença e receberam de forma gloriosa, e até as suas lutas se tornaram ineficazes diante da força que alcançaram pela tua presença. Oh, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo. Espírito Santo. Espírito Santo do Senhor. Espírito Santo. Aleluias. Aleluia, Jesus. Aleluias. Aleluia, Jesus.
A Bíblia diz, no capítulo 22, do versículo apenas de número 12, que quero ler para os irmãos, versículo 17 e 18, que diz assim: voltando eu, disse Paulo, para Jerusalém, quando orava no templo, achei-me em êxtase. E vi aquele que me dizia: apressa-te e sai logo de Jerusalém, Paulo, porque não receberão o teu testemunho acerca de mim. Louvado seja Deus. Nós estamos buscando a presença de Deus. Há semanas atrás nós oramos a semana inteira buscando o batismo pelo Espírito Santo para as pessoas que ainda não tinham, pedindo ao Senhor que encha as pessoas deste Espírito, porque ela transforma a vida da pessoa. Ela trabalha na vida da pessoa, porque quando o Espírito Santo entra, ele te dá desejo de ler a Bíblia, ele te dá desejo de jejuar, ele te dá desejo de lealdade, de fidelidade. Então nós oramos para que esse Espírito Santo viesse àqueles que de puro coração estão dispostos a isso. É impossível eu orar pelo Espírito para que Deus derrame o Espírito Santo sobre a minha própria vida, se eu não estou disposto a obedecer, se eu não estou disposto a seguir a palavra. Para que o Espírito Santo? Para dar sabedoria, para me ganhar dinheiro? Para me fazer escolhas certas de onde devo viajar para desfrutar da vida? Para escolher as pessoas que andarão ao meu lado? Que sentido faz o Espírito Santo na minha vida? Se sem Ele, eu e você conduzimos a nossa vida como bem entendemos, por causa do livre-arbítrio, por causa da liberdade. Senão Jesus não diria: eu estou à porta e bato. Apocalipse 3:20. Se abrir a porta, cearemos junto. Senão ele não diria, Mateus 11:28, se você está cansado e oprimido, vinde a mim. Eu não posso ir a você se você não está disposto a vir a mim. Então, evidentemente, a liberdade que nós temos, independente do Espírito Santo, porque João 7:38 e 39, os discípulos operavam milagres, foram escolhidos por Jesus e não tinham o Espírito Santo. Está escrito. Não fui eu que escrevi. Vão receber no capítulo 20 de João, verso 22, após a ressurreição, o ressurgimento de Cristo à humanidade. Então, não há razão de eu clamar a Deus pelo Espírito Santo, se não for para mim ser um instrumento na mão dele, para eu ser usado na obra. Então muitas pessoas querem o Espírito Santo, mas nem sabem por quê e nem para quê. Como eu digo, se o Espírito Santo entra na tua vida, ele te incomoda. Você não vive em função do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos, das suas netas, seus netos, a sua casa, os seus bens. Você vive em função de Deus, porque a presença de Deus se manifesta. Então, por isso, hoje, a segunda madrugada, inspirado pelo Espírito Santo, ore, meu filho, para que esse povo entenda, para que o meu povo entenda que o Espírito Santo transforma as pessoas, mas elas devem zelar pela minha presença, porque se não zelarem pela minha presença, eu retiro o Espírito Santo, como fiz com Sansão, como fiz com Saul. Eu tiro tudo que a pessoa teve, como fiz com Judas. Já não tinha o Espírito Santo, foi tirado o resto que tinha, a paz. Atormentado, suicidou, depois de operar sinais e maravilhas, milagres, em um nome meu, do meu filho. Então, meus amados irmãos, Paulo foi encontrado no templo, diz o texto, orando, e estava em êxtase. Ele entra no templo no capítulo 21, verso 4 de Atos. O que é esse êxtase? Porque ele entrou no templo com alvo. Ele entrou num templo com objetivo. E qual era o objetivo de Paulo?
O objetivo de Paulo era a presença de Deus. Então essa presença se manifesta. Em êxtase, quer dizer, ele estava em regozijo. E quando ele está em êxtase, presta atenção, a presença, a Bíblia disse que ele viu aquele que dizia para ele, saia. Ele viu. E está em vermelho. Por que em vermelho? Pela primeira vez. Atos 9. Paulo ouve a voz do Senhor, mas ele não sabe que é ele. Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele disse, quem és tu, Senhor? Ele disse, sou Jesus. Ele ouve uma luz clara do céu cega. Ele cai no cavalo e por 3 dias cego. Se tranca sem comer e sem beber, clamando ao Senhor. Agora diz o texto, diz a palavra de Deus, que Paulo agora, ele tem a experiência agora, a experiência de ver aquele que um dia falou com ele. Por isso, meus amados irmãos, nós clamamos a Deus por sua vida. Estamos clamando a Deus pela vida de todos. Para que essa presença que Paulo buscou, que nós ensinamos ontem sobre Davi, faça com a sua vida algo diferente. Venha fazer com que a sua vida venha ser uma vida completamente moldada pelo Espírito, que você venha viver um temor de Deus. Você venha viver esse zelo pela presença de Deus. E aí é lógico, é muito lógico que tudo vai mudar na sua vida. Então é necessário que você zele por estas orações. Nós temos sempre dito. Tem quantas pessoas que começaram lá atrás e desbandeiraram no meio do caminho. Assista quando querem, porque é muito simples entender. Quando eu sou ligado, não é no 220 não, quando eu sou ligado com a presença de Deus, é impossível que você durma, que você disperse, que Deus permita que você tenha uma ocupação na hora da oração, na hora da mensagem. Porque ele mesmo disse, buscai primeiro o meu reino. É falta de compromisso, é falta de zelo, que nada mais é a ausência da presença de Deus. Você ouve eu falar de Deus. Você ouve eu falar da palavra. Mas essa experiência não passa de uma audição, porque você pode não estar tendo essa experiência intrínseca dentro de você. Aí você não consegue viver uma vida pautada na palavra. Você não consegue ser fiel ao que eu disse e tenho dito. Em todas as áreas, pessoas que não oram regularmente, que não leem a Bíblia regularmente, quando lê não entende. E quando ora é uma oração perdida, é uma oração rápida. A oração leva menos tempo que a pessoa leva no almoço, no jantar, dando estudo para os filhos, sentado com o marido, conversando sobre as contas. Por quê? Porque falta essa presença. Falta o zelo com o Espírito Santo. Então, meus amados irmãos, o caos generalizado, porque há fantasias, você entra nas redes sociais, há cheio de posters ou de folders, ou de cartazes digitais, convidando para megas eventos, aparentemente espirituais, e vai pregar fulano, e vai pregar ciclano, e vai cantar beltrano. Mas o que tem mudado? Então, evidentemente que se nós entendermos isso, meus irmãos, nós vamos zelar, irmãs e irmãos, zelar pela presença de Deus. Nós vamos zelar pelo momento da oração, pelo momento da palavra. Vamos zelar pelas ordenanças do Senhor. Vamos zelar pelo compromisso que devemos ter com a justiça, em fugir da aparência do mal, fugir do mal, se afastar de tudo que nos tira essa graciosa presença de Deus, porque sem a graciosa presença de Deus, você pode acordar cheia de tribulações, cheia de problemas.
Ou você está distraído porque o que você tem feito já está de bom tamanho. Então sua vida não faz mais sentido, porque você não tem mais sonhos. Você vive com aquilo que o mundo sonha para você. Quando você foi feito para sonhar, para que o mundo te sirva. Porque a Bíblia diz, quando Deus cria o homem, em Gênesis 1, versículo 26 a 27, 28, que ao criar o homem dominaria sobre todas as coisas debaixo do céu. Não é o mundo que me faz sonhar, é eu que sonho para que o mundo me sirva. Então Paulo, por buscar o Senhor, a sua presença, a Bíblia diz no capítulo de número 18, a Bíblia diz que Paulo faz um voto, ele quer muito a presença de Deus. Em Atos, para rapar a sua cabeça, ele quer tudo que é preciso fazer. Paulo não tem mais nenhuma preocupação nem com o seu corpo físico, no quesito que se diz beleza, cuidado para que as pessoas o achem bonito, saudável, não. Ele está entregue nas mãos do Senhor. E ele então entra em êxtase, e quando ele entra em êxtase, Deus livra ele, não manda anjo. Porque está escrito em vermelho na minha Bíblia, toda vez que você comprar uma Bíblia, que no Novo Testamento está escrito em vermelho, foi aquilo que Jesus disse, aquilo que é Jesus. Tudo aquilo que está escrito em azul no Primeiro Testamento, no Novo, é o próprio Deus. E aquilo que está em preto é a história que os homens escreveram inspirado pelo Espírito Santo ou os próprios anjos. Quando o anjo aparece, não está em azul. Pode ter alguma tradução que extrapolou e colocou. Mas a Bíblia correta seria a cor azul, preto e vermelho. Azul, o que disse Deus propriamente. Quando Deus aparece propriamente como para Moisés. Em preto, aquilo que o homem escreve revelado pelo Espírito Santo. Em vermelho, aquilo que Jesus disse. Jesus fez sem a ajuda do homem. Então aqui Jesus aparece a Paulo. E ele livra Paulo de um problema. Livra Paulo de uma cilada que estão armando para ele. Então, se você quer que Deus te abençoe, se você quer que Deus livre a sua vida do caminho do mal, se você quer que Deus te proteja, anuncie antes para você o mal que tramam contra ti, as ciladas do inferno, encha-se da presença. Busque esse êxtase com Deus. Porque assim, meu irmão e irmã, com a presença de Deus, eu te garanto, você não será apenas ouvinte daquilo que eu ministro, ou de qualquer outro que ministra. Por quê? Porque você será guiado por um sentimento de muito zelo, muito desejo de ter Deus. E você vai parar o almoço, vai parar a janta, vai deixar o travesseiro de lado, não vai ficar olhando a sua conta bancária para ver se os números estão tendenciosos para que você faça o bem ao Senhor. Não. Deus vai cuidar de você. E você será fiel a Deus. Você será fiel a Deus. Quantas pessoas me ouvem agora e não são fiel a Deus? Quantas pessoas eu tenho dito pela ausência da presença? Elas fazem para Deus o que acham que dão, o que podem. Elas dizimam como querem, oferta como querem, quando querem. Eu disse agora há pouco para uma pessoa. Eu convivo com isso há 22 anos. Tem pessoas que ela dá uma oferta em março e dá outra em junho. E para ela está tudo bem. E ela continua pedindo oração, porque ela perdeu o sentido do caráter cristão. Ela perdeu o sentimento do temor. Mas ela quer. E eu já fiz essa pergunta. Há pessoas. Você, fulano, lembra a última vez que você dizimou e ofertou? Ela disse, pastor, eu não lembro. Mas acho que tem muito tempo não, mas a minha cabeça é boa. E quem lida comigo, se brinca comigo, não sabe com quem está brincando. Eu sei exatamente a data de todos. Todos exatamente. As pessoas acham que não. Porque eu não sou investigador, mas o verdadeiro pastor conhece o estado das ovelhas. Aí eu já disse para alguém. Aí eu disse, olha, você fez tal dia e tal mês. Nossa, pastor, tem isso tudo? Tem exatamente isso tudo. Aí eu perguntei à pessoa, a segunda pergunta e acabei.
Nesse período em que você deixou, o que você fez? Pastor, eu orei. Opa, joia. O que mais? Pastor, eu jejuei, eu li Bíblia, eu fui para o culto. Ok? Assisti o culto do Senhor. Ok. O que mais? Você comeu? Sim. Sua casa teve luz? Sim. E como é que se arrumou condições financeiras para pagar a tua luz, para comer, para pegar meio de transporte, ou botar gasolina no teu carro, para cuidar de toda a sua família, a sua prole, e deixou Deus? Aí você me pede oração, e Deus tem que ouvir a oração e te abençoar. Não, você pode faturar 1 bilhão, 2 bilhões, não interessa. Isso não é a bênção de Deus. Porque a bênção de Deus é justa, é santa. A balança, ela é equilibrada. Eu não posso jejuar o quanto eu acho que posso. Orar o quanto eu acho que tenho tempo. Ler a Bíblia o quanto eu sobrou um tempo para ler. Você quer a presença de fato, irmãos? É isso que vocês procuram de Deus? Porque tem muita gente nas igrejas e as suas famílias são desviadas. Os seus filhos não são exemplos. Aí as pessoas respondem: pastor, no tempo de Deus eu sei que tudo vai dar certo. Cuidado, você morre e não vê esse tempo chegar. Vamos mudar de vida, gente. Por favor, você que me ouve e me acompanha, por favor. Eu não sei se você foi catequizado, discipulado por algum pastor à toa, por alguma pastora à toa, por alguém sem compromisso nenhum. É o oba-oba. Se preocupou mais em que você olhasse ele bonito, ela linda no altar, a beleza da igreja, a estrutura do sistema, do que olhasse para dentro da tua alma e não te apontasse o dedo, mas te apontasse a palavra e dissesse: olha, conserta, porque isso não está certo. Mas e a freguesia? A freguesia vai embora. A freguesia vai embora dos templos. O dinheiro seca, a mordomia acaba. E como eu não mando recado, que todos nós sejamos agraciados com a possibilidade de ter o Pai, o Filho e o Espírito Santo em nós. E sejamos salvos no dia da nossa morte. Senhor meu Deus e nosso Pai, obrigado mais uma vez por esta palavra do Senhor. Obrigado, meu Deus, mais uma vez por este exemplo de um homem que buscou a todo preço a sua presença, apóstolo Paulo. E que ao te buscar, encontra-se em êxtase porque o Espírito Santo toma para si, como aconteceu com Saul. No capítulo 10, quando o Espírito toma ele começa, meu Deus, a profetizar no meio dos profetas. Nunca mais o fez, porque não zelou pelo Espírito Santo. Apóstolo Paulo foi um homem em ascendência. A cada dia, a cada mês, a cada semana, a cada ano, o seu crescimento no conhecimento da graça é estratosférico, exponenciais comparado aos outros, até os apóstolos que seguiram Jesus. E Pedro vai dizer isso, que o que Paulo pregava ela tinha pontos difíceis de compreender. O próprio Pedro, o líder dos apóstolos. E nós encontramos aqui, agora Paulo não só ouvindo, ele disse: eu vi aquele que me disse. Que tremenda experiência de Paulo. Ele não viu como um homem, porque em êxtase ele é arrebatado. Arrebatamento de sentidos. Por isso que ele estava em êxtase, Senhor. E que o povo entenda. Porque como ser humano, ele não podia rever o Senhor. Porque o anjo diz em Betânia, quando Jesus sobe, que ele voltaria, mas para o arrebatamento. Mas como Paulo está em êxtase, é arrebatamento de sentidos.
ele tem a visão do Senhor Jesus. Como João vai ter na ilha de Patmos, ao ver Jesus e desconhecê-lo pela sua aparência magnífica. Ajuda, meu Deus e meu Pai, que todo este povo que está orando conosco ao longo do ano, ou esses que entraram agora, há poucos dias, há pouco tempo, quem sabe estão pela primeira vez, e vieram, quem sabe, procurando uma bênção, procurando, meu Pai, uma porta de emprego, e não foi para isso que o Senhor chamou nenhum profeta, a nenhum sacerdote. Tu ordenaste sacerdotes e profetas, expoentes da sua palavra, para pregar o Evangelho. Pregai o Evangelho. Porque se nós vivermos o Evangelho por si, vivido por nós, promoverá em nós a prosperidade em todas as áreas. A cura da enfermidade física e da mente, do psíquico. O próprio Evangelho, vivido por alguém. Como as pessoas não vivem o Evangelho, na grande maioria, é preciso que campanhas iludam essas pessoas. E elas continuam buscando nas campanhas e nos envelopes um resultado para a sua vida. Quando isso é uma astúcia do Satanás, para desviar a pessoa da essência do Evangelho, da existência do reino, do Senhor, do Filho e do Espírito Santo. Tudo vai dando bem, vai glorificando ao Senhor quando o Senhor não tem nada a ver com isso. O Senhor apenas permitiu. Nós falamos tanto do povo hebreu que por 40 anos prósperos morreram todos, a não ser Caleb e Josué e os que nasceram no deserto, porque quem saiu do Egito não teve a oportunidade de entrar em Canaã, a não ser 2 homens no meio de mais de 2.600.000 pessoas. Ajuda, meu Deus e meu Pai, que haja compreensão de todos nós, do temor que temos que ter para que essa presença habite em nós, se manifeste em nós. E aí o Evangelho, a palavra que lermos e vivermos, vivenciarmos, fará mudanças radicais na maneira que pensamos, agimos, planejamos, projetamos, e seremos sim vencedores, porque o Evangelho transformou a nossa causa, transformou o sentido da vida. A vida na sua presença, ela faz com que nós tenhamos o favor do Senhor e dos anjos. O anjo está à nossa direita, diz o Salmo 34:7, nos guardando. E se ele não dá conta, a Bíblia diz que tu manda mais anjos. Salmo 91:11, manda mais. Eliseu experimenta no capítulo 6:16 de 2 Reis, milhares de anjos ao seu lado, em redor de Israel. Se um não desce, manda mais. Para que lutar? Para ter isso e aquilo? Se a única coisa que o Senhor pede é que nós te adoremos de fato, sejamos cristãos e não crentes, cristãos de fato, e todas as coisas venham cooperar para o bem daquele que ama e teme ao Senhor. Romanos 8:28. Para que, meu Deus, lutar tanto para conseguir bens? Se Malaquias 3 diz, estraga o seu dízimo, a sua oferta com fidelidade, porque no verso 18, o mundo saberás a diferença de quem serve e quem não serve. As nações se chamarão bem-aventurados. Por que tanta gente trabalha tanto? Dorme na oração porque tem que acordar 6 horas, 5 horas da manhã, 7 horas da manhã. Vivem cansados, sem força para te buscar. Ficam em êxtase, tomar cachaça, vinho, êxtases com as coisas do mundo, mas não conseguem ficar em êxtase com o Senhor, porque há pouco da sua presença, ou quase nada. Vivem momentos com o Senhor. É como um amante e o seu amante. Eles vivem momentos.
mas não vivem juntos todos os dias. Há pessoas que vivem momentos com o Senhor, momentos na hora do culto, na hora da oração, na hora do louvor. Desliga o telefone, desliga o som, acabou o momento. Volta à vida antiga, volta ao homem velho. Em segundos a pessoa se transforma naquilo que ela sempre foi. Mas no momento em que está aparentemente na sua presença, parece que muda. Ela chora, ela fica boazinha, ela se sente aliviada. Ajuda, meu Deus, porque foi pelo teu Espírito Santo que eu estou orando para todos a busca da presença, para que nós tenhamos essa oportunidade que teve Davi, falamos ontem, a oportunidade de Paulo que estamos falando hoje, e vamos dar 7 exemplos, mais 5 daqui até de sábado para domingo, querendo o Senhor. Pessoas que tiveram experiência com a sua presença. Aleluias. Que lindo Paulo poder dizer para mim, eu vi aquele que me disse o que eu deveria fazer. Podia ser o Espírito Santo, porque quando o Espírito Santo fala com Paulo, não há grifo em vermelho, mas agora há um grifo em vermelho, o próprio Jesus. Paulo está caminhando para o fim da sua jornada. É essa experiência, Pai, que eu quero ter, em que eu rogo e clamo para todos os meus irmãos e irmãs. Que isso não seja uma oração de alta ajuda, não seja uma oração que as pessoas ficam toda hora me pedindo. Pede para o filho, pede para o marido, pede para a esposa, pede para isso, pede para aquilo. E se todos entendessem, pastor, ora mais para que Jesus seja mais em mim. Ore, pastor, para que o Espírito me enche o meu cálice. Não, eu nunca recebo esse pedido de oração. Eu nunca recebo, Pai. Nunca recebo. É só coisas pessoais. Que o Senhor dê mais força para continuar trabalhando, para aguentar o marido, aguentar a esposa, aguentar o filho, aguentar isso, aguentar aquilo. Mais saúde. Faça prosperar para abençoar a obra, como se a obra dependesse da prosperidade de cada um de nós. O Senhor fez o mundo sem dízimo e sem oferta. O Senhor colocou tudo à disposição de Adão e Eva sem nunca ter ofertado e dizimado. A Bíblia só descreve Abel e Caim. Quando foi que Adão fez algo que merecesse tudo à disposição? Ensina as pessoas a deixarem de ser hipócritas, de serem demagogas, de serem estúpidas, por falta do conhecimento bíblico, achar que eu vou orar para elas prosperar, porque assim elas vão dar uma caixa de dinheiro, como se eu dependesse delas, o Senhor dependesse delas, e o Senhor dependesse de mim. O Senhor não depende de mim. Nós é que dependemos do Senhor. Por isso, meu Deus, que seja uma semana seletiva. Selecione pessoas que querem de fato ser cristãos. Não carregando slogan de nome de igreja, denominacional, slogans, credenciais, parece que são o passaporte do céu, quando nada mais é uma identificação de uma denominação, de um endereço por o qual eles servem a um Deus. Ajuda, meu Deus, muda as igrejas, muda a nossa vida, muda, meu Deus, tudo com relação à tua noiva. Porque se a sua presença vier em nós, nós seremos transformados, genuinamente novas pessoas, filhos, e no caso de mulheres, filhas, não mais criaturas. Não apenas uma namoradinha seduzindo um namorado, porque o Senhor é o noivo e não procura a namorada, só procura uma noiva, sem ruga, sem mácula, com vestes santas e limpas, para te servir. E assim, meu Deus, venhamos regozijarmos nas benécias do Evangelho. Vivenciamos o Evangelho. Venhamos viver de fato, de A a Z, com sacrifício se preciso for, uma vida de retidão,
não conforme a nossa conveniência, porque já disse Paulo em 2 Timóteo, capítulo de número 4, versículo de número 4 adiante, pessoas procurariam senhorios para si mesmo. Eles vão num pastor, vão numa igreja, não agradou da mensagem, porque ela não é conforme o que queria ouvir, vão procurando alguém que fale o que querem ouvir. E nós não somos cristãos para ouvir o que queremos, mas para ouvir o que necessitamos ouvir. Muito obrigado, Pai. Termina esta oração abençoando a todos que querem, de fato, uma experiência com o Senhor, com o Filho e com o Espírito Santo. A presença não de anjo, não arrepio na pele, não vendo vultos, luz do quarto, mas experiência com a sua presença. Porque alguém pode ver a luz sobre a sua vida numa noite qualquer, ter um livramento de acidente, de morte, mas mesmo assim não ser fiel, porque é ausente da sua presença. Nos beneficia, Deus, por misericórdia. Nos privilegia com misericórdia. E não nos deixe viver sem a tua presença. Hoje, para todo sempre. E por todo sempre é que eu oro e te agradeço. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe. Deus seja na tua vida. Reflita em tudo que você tem ouvido. Faça uma reflexão, o que eu sempre digo. Como você tem vivido com Deus? Você tem vivido pela sua sobrevivência? Porque eu vivo pela vida, a vida eterna. Porque aqui, por melhor que eu seja beneficiado em qualquer área, seja por um casamento, seja por filho, seja por dinheiro, eu estou só sobrevivendo. Porque a hora que eu morrer, a verdadeira vida será no inferno, eternamente, ou no céu do Senhor. Deus te abençoe.